Na sequência do contexto histórico, é necessário que nós compreendamos e conheçamos alguns grupos e instituições do Novo Testamento. É importante conhecê-los porque eles vão aparecer na narrativa dos evangelhos. E se não tivermos noção, não soubermos de que se trata, a compreensão do texto ou da passagem se tornará um tanto mais difícil. Foi naquele período interbíblico, ou aquele período de 400 anos, que surgiram tais grupos e instituições. Esses grupos se incorporaram à vida do povo judeu, e eles são frequentemente citados no Novo Testamento e têm uma influência proeminente na história. A primeira delas, que a gente ouve falar, são as sinagogas. Sinagoga acabou se tornando uma espécie de um pequeno templo, um local onde se reunia uma assembleia de pessoas, de judeus, que eram mesmo que uma congregação. Essa palavra aparece 60 vezes no Novo Testamento e somente uma no Antigo Testamento com o caráter de assembleia. Só que as sinagogas, elas acabaram se tornando um lugar físico de reunião. Bem, essas sinagogas, crê-se que elas originaram entre os judeus exilados na Babilônia. Foi lá na Babilônia que ela surgiu e ali ela servia como local de adoração e também como instrução. Era necessário 10 homens para a fundação de uma sinagoga e geralmente era presidida por uma junta de anciãos. O segundo grupo que nós queremos falar é o Sinédrio. O Sinédrio era o concílio, era uma espécie de corte suprema da nação judaica. E eles duraram, o Sinédrio teve atuação desde a sua fundação, em tempos não delimitados, especificamente conhecidos, até os anos 70, quando Jerusalém foi destruída e os judeus espalhados pelo mundo. Geralmente, ele era composto de 71 membros, incluindo um presidente que, regra geral, era o sumo sacerdote, e era formado por aqueles 3 famosos grupos que Jesus tanto questionou: os fariseus, saduceus, os escribas. Somados a esses também estavam os nobres anciãos de Israel que frequentavam, que compunham também esse conselho. O Sinédrio tinha a função de julgar os casos criminosos, administrativos, casos civis, de toda a ordem de problemas. Os membros do Sinédrio tinham a função de julgar. Uma outra classe era os anciãos. Eles eram geralmente escolhidos entre os mais velhos de cada tribo ou da nação e também exerciam a função de magistrado. Nas cidades, por exemplo, era muito comum qualquer uma questão ser levada para os anciãos da cidade, onde não havia, evidentemente, que não fosse em Jerusalém, onde não estava a corte superior, que era o Sinédrio. Daí nós temos então 3 grupos religiosos e também de caráter político, que são os fariseus. Literalmente significa separados, isso porque eles viviam totalmente separados dos outros povos, dos judeus, eram a seita deles, o pensamento religioso deles já exigia isso deles, e eles eram uma das principais seitas do judaísmo. Eles apareceram por volta do 3º século antes de Cristo, e eles surgiram com o intuito de combater a helenização produzida por Alexandre o Grande, na influência das conquistas macedônicas. O outro grupo são os saduceus, que era uma pequena
uma pequena seita de sacerdotes ricos, muito influentes, que influenciava profundamente o Sinédrio no tempo de Cristo. Eles eram, na verdade, irreligiosos, uma espécie de sacerdotes incrédulos, né? Eles não eram nem uma seita, nem um partido político, nem uma escola de filosofia. Entretanto, eles atuavam nas três áreas. Uma hora dentro de uma visão política, outra hora dentro de um sistema filosófico, outra hora agiam como se seita fosse. E por último nós temos os escribas, que eram aqueles judeus que exerciam a função de copiar as Sagradas Escrituras, tendo em vista não ter a imprensa naquela época, e então toda a Bíblia ser escrita manualmente. Eles exerceram um papel importante em função de copiarem as Sagradas Escrituras. Eles aprendiam literalmente a letra da lei, por isso constantemente eram chamados em casos que se precisava de conhecimento da lei para os julgamentos. Então eles eram extremamente consultados e, por causa desse conhecimento, chamados de doutores da lei ou advogados.